Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem diferente, porque eu estou aqui para responder perguntas sobre a nossa família que os nossos seguidores fizeram lá no Instagram e também que os meus alunos fazem diariamente em sala de aula. Se você já ficou curioso para saber quais foram as perguntas e o que é que eu vou responder, então fica com a gente até o final do vídeo. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, os meus alunos adoram me fazer perguntas, principalmente relacionadas à nossa família, e eles vivem pedindo pra participar aqui no canal. Então, a gente decidiu transformar isso num vídeo e a gente estendeu também essas perguntas pro pessoal lá no Instagram. Os nossos seguidores mandaram várias perguntas, eu vou começar respondendo as que os meus alunos mandaram e depois eu vou responder as perguntas dos nossos seguidores lá no Instagram. Se você adora esses vídeos super espontâneos e com participações especiais, já aproveita para deixar seu like. Se ainda não é inscrito no canal, faz isso agora. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você vai poder receber sempre todos esses conteúdos super bacanas que eu trago para vocês aqui. Vamos lá? Você prefere ficar em apartamento ou casa? Ok, só reforçando para o pessoal que talvez não saiba, eu trabalho numa escola libanesa e vários dos nossos alunos não têm o português como primeira língua, então talvez vocês encontrem aí algumas diferenças no modo deles falarem, mas a gente consegue se entender numa boa. Esse ficar que ele falou seria morar. E se eu prefiro morar em apartamento ou casa? De longe, casa, gente. É muito bom ter um quintal, muito bom ter um espaço só nosso. Nunca gostei de apartamento desde criança. Próxima pergunta. Se você prefere falar inglês ou português? Ótima pergunta, gente. O meu inglês não é perfeito, tá longe disso, mas eu me apaixonei por esse idioma demais, então eu gosto mais de falar inglês. Se eu pudesse, eu falaria inglês com todo mundo que eu conheço. Vamos lá, próxima pergunta. Qual que é a tua data de nascimento e das tuas filhas e do teu marido? Ok, data de nascimento, vamos pela ordem então. O Wallace nasceu em 27 de fevereiro, então ele é o primeiro que faz aniversário no ano aqui em casa. Depois vem a Nath, 9 de junho, depois eu, 18 de junho e por último a Tina, 27 de outubro. Vamos lá, próxima pergunta. Se você queria trocar o teu nome, qual nome seria? Gente, quanta criatividade, se eu pudesse trocar o meu nome, eu não sei. Eu não sei, porque eu sempre gostei muito do meu nome. Tem outros nomes que eu gosto, mas olhando hoje, assim, eu não sei se combinaria comigo, então eu não faço a mínima ideia. Vamos lá, próxima. Você morou em 2 países. Em qual país você se sentiu mais segura e confortável? E qual país você prefere morar? Ai, será que eu vou ser linchada depois de responder isso? Bom, gente, eu morei nos Estados Unidos e eu morei no Brasil, né? São os 2 países onde eu já morei. E, gente, onde eu me senti mais segura? Bom, enfim, não tem como mentir, né? Vamos ser sinceras, lá, é claro. Lá, enfim, de longe mais segurança no lugar que a gente morou do que em São Paulo ou aonde a gente mora agora. Não tem comparação. E de onde eu gosto mais, onde eu prefiro morar? Ai, gente, eu preferia morar lá. Mas a gente mora aqui com um foco de vida, então eu preferia morar lá, mas eu não fico me deprimindo por causa disso. Ok? Vamos lá. Prof, se você não ensinava a matéria matemática, qual matéria que você ensinaria? Se eu não ensinasse matemática, bom, hoje eu ensinaria inglês, claro. Mas na época que eu precisei escolher a faculdade, eu não sei. Se eu não tivesse escolhido a faculdade de matemática, eu não sei qual matéria que eu escolheria. Eu gosto de português, mas de gramática e essas coisas. Literatura não é muito meu forte. E não sei de verdade. Qual era o seu sonho e o que você queria fazer quando crescer? Qual era o meu sonho? Essa é profunda, hein? 2 perguntas difíceis. A segunda não é tão difícil. O que eu queria ser quando crescesse? Bom, gente, quando a gente é criança, a gente quer ser um monte de coisa, né? Mas eu acho que eu sempre quis ser professora. Engraçado, né? Então, não vou dizer que eu vou fazer isso pro resto da vida, porque eu não sei. Mas eu sempre quis ser professora. Agora, o meu sonho... eu sempre tive alguns sonhos. E um deles, assim, que talvez esteja relacionado com aquilo que eu faço...
é inspirar as pessoas. Eu sempre quis inspirar as pessoas, então quando eu me tornei escritora, eu lembro que fizeram essa pergunta pra mim e foi o que veio à minha mente. Eu tenho vontade de inspirar as pessoas, então quando eu escrevo alguma coisa e hoje com os vídeos que eu faço, é isso que eu acho que move, assim, que é o meu objetivo maior. Qual foi a época mais difícil na escola, do ensino fundamental ou médio? Ensino fundamental ou médio? Não lembro, gente. Eu acho que foi ensino médio. Mas eu não lembro. Eu me lembro de momentos muito bons na escola, mas qual foi mais difícil? Não sei. Acho que foi ensino médio. Prof, se você tivesse 3 desejos, no que você desejaria? Gente, 3 desejos. Igual os do Aladdin, né? Acho que eu desejaria poder viajar muito e de graça, porque eu adoro viajar. Eu desejaria poder estar em mais lugares ao mesmo tempo, porque eu gosto muito de ler, só que ao mesmo tempo, para que a gente possa ler, a gente precisa, se isolar um pouquinho do resto do mundo. Então eu também gosto de aproveitar, né, a companhia das pessoas, os lugares, as coisas e tal. Então eu gostaria de poder me dividir em 2, talvez, para uma ficar lendo e a outra poder aproveitar a vida com as pessoas, com a companhia dos amigos e tudo mais. E o terceiro desejo, poder ter perto de mim todas as pessoas que eu amo, porque tem tanta gente que eu gosto, que eu tenho tanto carinho e que eu vivo longe da pessoa. Então, não sei, acho que seria isso. Eu poder ter perto de mim todas as pessoas que eu amo e não precisar sentir saudade de ninguém. O que você gostaria de fazer nos seus dias livres? O que eu gostaria de fazer nos meus dias livres? Gente, tanta coisa. Eu gostaria de poder passear, porque eu gosto muito de passear. Eu gostaria de poder ler o dia inteiro. Eu já fiz isso antes das meninas, né, claro. Mas eu gostaria de poder ler bastante. Eu gostaria de não precisar arrumar casa, lavar roupa, trocar fralda, essas coisas, sabe? Mas também ficar com as meninas e brincar. Então, eu gostaria de poder fazer um monte de coisa e ao mesmo tempo não todas de uma vez, porque eu também ia querer descansar. Qual é o signo das suas filhas? E você gostaria de trocar o signo delas? Gente, é pra ser sincera, né? Eu imagino que vocês estejam esperando que eu responda com sinceridade. Eu não faço nem ideia, porque signo é uma coisa que eu não acredito, então eu não sei o delas, eu não sei o meu, eu não sei o do Wallace, eu não sei de nada. Infelizmente, essa resposta eu não tenho. Prof, você gosta mais de doce ou salgado? Qual é a sua cor favorita e das suas filhas? Ok, 2 perguntas também. Se eu gosto mais de doce ou salgado? Gente, eu gosto bastante de chocolate, tem algumas sobremesas que eu gosto muito, mas eu não vivo sem massa e sem coisa salgada. Então, se é pra escolher uma que eu goste mais, salgado. E minha cor favorita, olha, quando eu tenho cores que eu não gostava, né? Então, quando eu era criança, eu não gostava de rosa de jeito nenhum. Eu lembro de uma época que eu gostei muito de azul, eu lembro de uma época que eu gostei muito de verde e laranja, mas depois eu acho que eu passei a gostar de todas as cores. Eu achei bonito, eu gosto, entendeu? Então, sei lá, se tem um verde que é mais bonito que outro verde, eu vou gostar do verde mais bonito. Tipo isso. Então eu gosto de todas as cores, eu não tenho muita preferência não. Agora, das meninas, eu não sei, eu nunca perguntei, mas elas também gostam de várias cores, né? Várias das cores que elas têm contato, tem roupa, tem tudo mais. Só que elas têm muita roupa e muitas coisas roxas. E elas gostam. Então, talvez seja o roxo, mas elas também gostam das outras cores, ok? Prof, se vocês tivessem 2 meninos, quais seriam o nome deles? Gente, se eu tivesse 2 meninos, qual seria o nome dele? Bom, o primeiro nome que a gente teria dado pro menino, se fosse menino, quando eu engravidei da Tina, teria sido Benny, que é um nome francês que significa abençoado. Ele também tem 4 letras, escreve B-E-N-I, então é bem simples. E o segundo menino, hoje, né, para combinar com o nome das meninas, nós chamaríamos Ethan, escrevendo também com as letras dos nomes delas, né? Então seria I-T-A-N. Esse nome, na forma americana de escrever, ele não escreve desse jeito, mas se pronuncia do mesmo jeito. E com essa forma de escrita, ele é um nome esloveno, que tem o mesmo significado, né? Que é forte. Professora, se você fosse ter um poder, qual seria? Qual série, filme você gostaria de entrar? Qual personagem dessa série ou filme você gostaria de ser?
Ok, coisas de TV, então vamos lá. Eu sempre gostei muito de seriado e filme de super-herói, então de qual poder eu escolheria? Gente, eu adorava X-Men e eu acho que eu teria escolhido o poder do Charles, ler a mente das pessoas e controlar a mente das pessoas. Assim, tem outros que eu acho super legais também, né? Mas esse daí eu acho que eu gostaria de saber o que as pessoas pensam, de poder ouvir o pensamento delas e, em alguns casos, mudar esse pensamento. Eu sou controladora, gente, não adianta. Mas, enfim, agora seriados, vamos lá. Eu gosto de várias séries, então eu gosto de seriados médicos, eu gosto de seriados né, do cotidiano, por exemplo, Gilmore Girls, né, que fala de relacionamento de mãe e filha. E eu gosto de seriados de super-herói e eu gosto de vários. Mas eu sei que são bem diferentes, assim, pra avaliar, né, um do outro e tudo mais. Só que se eu fosse pegar um seriado, assim, que eu falo, não, tem que ser esse o melhor, independente do gênero, gente, Friends é o melhor de todos os tempos, não tem como discutir. E quem de Friends eu seria? Bom, o Wallace disse pra mim que ele achava que eu seria a Rachel. Engano dele. Eu seria a Mônica. Neurótica que nem ela, só posso ser ela. Não tem como eu ser outra pessoa. Então, Friends, o melhor seriado de todos os tempos, e eu seria a Mônica, com certeza. Prof, se fosse pra você aprender outra língua, qual seria? Gente, aprender outra língua, com certeza. Talvez a primeira fosse francês, que eu acho muito bacana. Acho que eu gostaria muito de aprender francês. E depois alemão, talvez, por conta da minha origem, né? Meu avô era alemão, então eu tenho essa ligação aí especial. Eu acho que eu gostaria de aprender o alemão também. Bom, as perguntas dos alunos acabaram, então vamos agora para as perguntas do Instagram, ok? Você se estressa com as meninas? Gente, eu sou estresse em pessoa, tá? Como eu disse, eu sou controladora, eu gosto de tudo do meu jeito, eu gosto que elas obedeçam e elas não obedecem muitas e muitas vezes. Então, sim, eu me estresso demais o tempo todo. Eu até acho que eu sou brava demais. Mas, enfim, né? Às vezes a gente vai tentando mudar e tudo mais. E eu espero que eu consiga controlar melhor certas coisas. Mas eu sou bem estressada, assim. Você morou fora do Brasil. Por que voltou? Ai, gente, tem muita gente que sabe a resposta dessa pergunta, mas muita gente também não sabe. Então, vamos lá. Por que a gente voltou, né, a morar no Brasil? Porque o Wallace veio estudar medicina, né? Então nós moramos perto da fronteira do Paraguai e ele estuda medicina lá. Esse já era um sonho antigo e lá nos Estados Unidos nós não tínhamos condições, porque estudar medicina lá é muito caro, ainda mais para quem não é americano, né? Então a gente fez aí essa reviravolta na vida e viemos para cá para que ele possa estudar. E ele já está agora quase terminando o 3º ano, graças a Deus. Num story antigo você disse que estava estudando programação, é verdade? Sim, gente, sim. Meu irmão é programador. Ele me perturbou muito, porque ele disse que eu ia ter muita facilidade. E o Wallace também me perturbou. Então eu estou estudando programação, sim. Quem sabe aí mais pra frente eu não me torne programadora também. Qual o seu aluno preferido? Não, gente, essa eu não vou responder. Próxima. Por que você queria criar um canal e ser youtuber? Gente, eu posso contar como o canal começou, mas por que eu queria ser youtuber? Gente, eu não sou youtuber. Bom, enfim. Por que a gente criou o canal? No ano passado, no meio da pandemia, eu já estava fazendo muitos e muitos vídeos. Eu sempre fiz muitos vídeos das meninas e sempre mandei para as pessoas, tipo parentes e amigos próximos que moram longe da gente, que não estão acompanhando elas de perto. Então eu sempre gostei de fazer isso. E no ano passado eu fazia muito, porque a gente tava o dia inteiro em casa, né? No caso, no ano da pandemia, vai que você tá assistindo isso em outro ano, né? E aí uma amiga que viu um vídeo delas cantando falou: nossa, que legal, você devia postar isso no YouTube, porque o povo ia gostar de ver e tudo mais. E você devia fazer um canal e falar um monte de coisa. Ela comentou esse negócio da parede, né? Ela falou: ai, tem tanta mãe que às vezes quer ensinar as coisas pros filhos e não sabe como, e você faz essas coisas e pode dar dicas, então seria muito legal que você tivesse
postasse isso no YouTube. Eu falei, gente, imagina, eu sou extremamente tímida. E é verdade, tá? Não deem risada porque é verdade. E aí eu falei, não, nada a ver, gente. Imagina, Luciana, eu sou muito tímida pra fazer esse tipo de coisa. E aí eu recusei. Só que eu comentei isso com o Wallace. E aí ele falou pra mim, não, tudo bem, porque seria muito bacana você fazer isso. Só um adendo, tá, gente? Tá ventando pra caramba e tá fazendo barulho no telhado. Então, esse barulho é do vento. Continuando. E aí o Wallace super apoiou. E eu achei, né? Fiquei surpresa, porque, primeiro, ele nunca foi desses de gostar de postar coisa em rede social. Então, tipo, pra que você fica postando tanta coisa, né? Tanta foto, tanto não sei o que da nossa vida e tal. E aí eu fiquei surpresa quando ele falou que achava que seria legal. E também, né, acabou me incentivando. Então, a gente começou. E se vocês veem, gente, os primeiros vídeos eram terríveis, misericórdia. Eu nunca tirei eles do canal, porque, assim, eles têm informações importantes e foi o que eu coloquei na época, né? Mas eu falava extremamente baixo, principalmente porque eu tentava gravar na hora que as meninas estavam dormindo, então eu tinha que falar baixo. Mas assim, eu era muito tímida, muito retraída. E aí depois a gente vai pegando jeito, né? Não tô dizendo que eu sou a melhor do mundo, mas eu aprendi a falar um pouco mais alto, segui aí algumas dicas do Wallace e tudo mais. E aí eu já consigo me soltar muito melhor. Mas foi por isso que a gente começou o canal, porque eu recebi esse incentivo aí e adoro fazer, né? Adoro postar essas dicas para as mães que às vezes precisam e também compartilhar aí um pouquinho dessa vida bilíngue das meninas, que eu acho que tem bastante gente que gosta de ver. Suas filhas estudam em escola bilíngue? Não, elas estudam numa escola normal, monolíngue, que é uma das escolas que eu trabalho. Não é bilíngue, então elas falam português na escola. Você gosta de ser professora? Sim, eu gosto de ser professora. Tanto que eu já falei, né, respondendo uma pergunta anterior, era uma coisa que eu sempre queria ser desde criança. E apesar dos pesares, né, a gente tem muitas reclamações de muita coisa da estrutura do ensino aqui no Brasil, mas eu gosto de ser professora sim. Por que você fala inglês com suas filhas se sua língua materna é português? Gente, provavelmente isso aqui é pergunta de seguidor novo, né? Então, eu escolhi falar inglês com elas porque eu não queria que elas perdessem esse idioma, né? Quando a Tina nasceu, eu não tinha isso como um pensamento formado na minha cabeça de, por exemplo, falar inglês com ela, eu nem pensava em fazer isso. Mas eu já tinha a noção de que eu queria que ela aprendesse o inglês desde novinha. Então eu colocava, por exemplo, músicas para ela em inglês. Ela não assistia TV, mas eu deixava ela ouvir desenhos bíblicos, por exemplo, já em inglês. E aí quando a gente mudou para os Estados Unidos, eu tinha essa coisa de não, ela vai crescer ouvindo e aprendendo inglês já criança, bem pequenininha. E aí, eu já contei esse caso em outros vídeos, quando a Nath nasceu ela parou de falar e quando ela voltou a falar ela se interessou pelo inglês. Então eu tive isso como uma oportunidade e eu comecei a falar inglês com ela a partir desse momento. Ela estava com quase 2 anos, tá? E aí quando nós decidimos voltar para o Brasil, que também foi mais ou menos nessa época, foi quando me deu esse estalo de falar, não, elas não podem perder o inglês e essa fonte de inglês, né, com elas tão novinhas, vai ser em mim, porque eu não vou mandar elas pra escola de inglês agora, com tipo 2, 3 anos. Então eu decidi nesse momento, e apesar de ser difícil, porque a minha língua materna não é o inglês, mas foi a forma que eu encontrei para que elas tenham e que elas adquiram esse idioma ao mesmo tempo que o português. Você é youtuber? Ai, gente, é parecida com a outra pergunta lá, né? Não, gente, eu não sou youtuber. Uma vez eu ouvi uma explicação muito boa de um canal que eu sigo, que a pessoa falava, né? Ela falava assim, eu tenho um canal no YouTube, mas eu não sou youtuber. E aí eu gostei, me identifiquei super com essa resposta. Primeiro, porque eu não vivo disso. Eu entendo que tem gente que vai falar, não, mas então se você tem um canal no YouTube, você é youtuber e pronto, e acabou. Ok, respeito a opinião, mas eu não vivo disso, então eu não sou youtuber, eu sou professora, tá? E eu gosto de ensinar, que é justamente o que eu faço aqui no canal. Então, sei lá, pra mim eu não sou youtuber, eu sou professora. Você quer ficar famosa? Ai, gente, que pergunta difícil. Logo de cara, assim, a princípio, não. É claro que o meu objetivo é sempre influenciar, inspirar e ajudar o máximo de pessoas possíveis. E quando a gente é famoso,
E isso acontece porque muito mais pessoas te conhecem, tá? Então uma coisa puxa a outra. Mas se esse é o meu objetivo final, gente, se eu puder ajudar uma pessoa só, inspirar uma pessoa só e realmente mudar a vida de uma pessoa só, eu vou estar feliz. Então esse não é o meu objetivo final. Vocês pretendem ter mais filhos? Meu Deus. Ai. Eu tinha que trazer o Wallace aqui pra responder isso pra vocês. Mas, como ele não vai vir, e se ele viesse também, eu acho que ele faria uma resposta assim meio sarcástica que talvez vocês não entendessem, eu vou responder por ele e por nós dois. Nós temos 2 pontos de vista nessa caminhada, nessa jornada em família. Eu, gente, se eu pudesse ter 10 filhos, eu teria, porque eu sempre gostei de família grande e porque eu sempre gostei de estar grávida, por incrível que pareça. Então, sim, eu gostaria de ter um monte de filhos, tá? Porém, gente, na nossa atual rotina de vida, né, com elas fazendo faculdade, eu tendo que trabalhar em 2 escolas, com criança pequena, se eu engravidasse agora, a nossa vida viraria um caos. Então, eu tenho consciência de que seria muito complicado a gente ter mais um filho agora, por exemplo. E quando ele terminar a faculdade, que talvez essa nossa rotina, né, mude bastante, eu já vou estar beirando meus 37 anos e pouquinho. Então, também acho que já é uma idade meio complicada. As meninas grandes já, 6, 7, 8 anos mais ou menos, e aí eu tenho um bebezinho de novo, então não sei, né? E, puxando aí pro outro ponto de vista, o Wallace não quer ter mais filhos, né? Quando a gente namorava, ele já tinha falado pra mim que o sonho dele era ter um filho menino, e ele já tinha esse filho menino. Então, ele abria mão dessa vontade dele de não ter mais filhos, porque ele sabia que eu não me casaria com ele se ele não fosse me dar filhos, porque eu queria ser mãe. Então, ele abriu mão e falou assim, não, tudo bem, a gente vai ter um filho. E aí, no meio do caminho, né, foi conversado e foi consensual o fato de termos mais um filho. A Nath foi planejada, talvez ela veio um pouquinho antes do que pretendíamos, mas ela foi planejada. E então ele já tem 3 filhos, né? Pra ele que só queria ter 1. Por isso que eu digo que eu gostaria de ter 10, mas nossa vida em família chegou num consenso que provavelmente nós não teremos mais filhos. Gostaria de ter tido meninos? Ai, gente, quando eu era criança, que essa ideia de ter um monte de filhos aí me passava pela cabeça, eu não sabia o que eu queria, por isso que eu queria ter um monte. Mas quando eu engravidei da Tina, eu queria menina. Quando eu engravidei da Nath, eu achei que fosse menino, mas eu também queria menina. E eu fiquei mega feliz e eu sou extremamente realizada como mãe de menina. Então, não, eu não gostaria que elas duas tivessem sido meninos. E não sei, por exemplo, se a gente chegasse a ter mais um filho, eu também ficaria extremamente feliz com outra menina. Então, não é algo que passa pela minha cabeça, não. Por que você faz vídeos de música? Por que eu faço vídeos de música? Gente, vocês são mega criativos, né? Porque o Wallace é músico. Ele não é músico como profissão, né? Ele não ganha dinheiro com isso, mas ele sempre cantou na igreja e ele já, né, tem CD gravado, gosta muito de música, cresceu com isso. E então as meninas também receberam muito isso da gente, e elas gostam muito de música, elas cantam o tempo inteiro. E como nós temos uma ideia muito restrita com relação a certas músicas que elas podem ou não ouvir, eu gosto muito que elas desenvolvam isso de aprender e cantar as músicas que elas ouvem, para que elas possam vê-las cantando. Elas gostam muito disso, então eu acabo fazendo e postando mais para elas. Desculpem aí os seguidores que amam, mas esses vídeos não são feitos necessariamente pensando nas pessoas, né, no público que vai assistir. Eles são feitos pensando nelas, e eu sei que todo mundo gosta, então é para a alegria de todo mundo, né? Para que todo mundo também tenha o prazer de ouvi-las cantando e aprendendo a cantar. Mas é porque elas gostam muito, muito de música, e é por isso que a gente faz. Por que você fez o canal? Eu já respondi esse aqui, né, gente? Na outra, então... Você consegue seguir à risca todas as dicas de maternidade que dá? Não mesmo! Nunca, gente! Só se eu fosse perfeita. Eu aprendo muita coisa, eu compartilho muita coisa, mas a gente falha, né, gente? Eu sou extremamente falha, e eu não consigo seguir à risca todas as dicas que eu dou, tá? Por que seu marido quase não apareceu no vídeo da sua rotina? Ok, gente, vocês reparam cada coisa, né?
porque o meu marido trabalha à noite, né? Ele trabalha em hospital, ele dá plantão noite sim, noite não. E naquele dia que eu gravei o vídeo, ele tinha dado plantão à noite e ele passou o dia dormindo. Então vocês talvez tenham visto que no cantinho, no momento em que eu estava, se eu não me engano, lavando louça ou preparando as frutas do lanche das meninas, ele estava no sofá, porque ele tinha acordado, mas não totalmente. Então ele estava meio largado no sofá, brincando com as meninas. E eu acho que foi um dos únicos momentos que ele apareceu, e depois à noite, quando a gente foi se despedir, né? Mas foi por causa disso, porque ele passou o dia dormindo, e aí à noite era o momento que ele ia estar acordado para poder estudar e tudo mais, e no outro dia ele ia fazer as coisas para trabalhar na noite seguinte, entenderam? É isso aí, acho que vocês entenderam. É isso, gente, acabaram as perguntas que a gente tinha lá. Bom, eu sei que tem muita gente que pode ter outras perguntas, então a gente vai fazer o seguinte: se vocês gostaram desse tipo de vídeo, façam outras perguntas nos comentários, e aí a gente vai montar um outro vídeo respondendo as perguntas que vocês fizerem nos comentários desse daqui. E não esquece de deixar seu like, de compartilhar com o pessoal, porque tem bastante gente que já me disse que gosta desse tipo de vídeo, então a gente tá aqui pra compartilhar tudo que a gente puder com vocês, tá bom? Eu sou Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de duas.